Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 1 da série As Promessas de Deus, do Alimento Diário, cujo título é As Promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Finalizamos o vídeo anterior com a leitura de 2 Coríntios 1:20. Vejamos o que está descrito no versículo seguinte, que diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Podemos entender melhor esse versículo lendo da seguinte maneira: Mas aquele que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. No trecho, aquele que nos vincula, o termo nos refere-se aos apóstolos e convosco refere-se aos irmãos da igreja em Corinto. Fomos vinculados em Cristo, ungido, aquele que é cheio da unção. Dessa forma, os apóstolos e os demais irmãos foram imersos nessa unção pela ação de Deus. Quem fez tudo isso foi Deus e Cristo nos abraçou a todos nós. Depois desse abraço, fomos ungidos. Ninguém fica seco. Aleluia! Vamos falar mais sobre essa unção. Tomemos, em primeiro lugar, o que está escrito em Salmos 183. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. O primeiro versículo fala da unidade, e é tão importante que o Senhor Jesus orou por isso em João 17. Essa unidade é a própria pessoa do Pai. O Filho, depois que foi glorificado, levou a humanidade, ou seja, a natureza humana que nele estava, para dentro do Pai. Nessa humanidade, todos nós estávamos incluídos. Aleluia! Fomos inseridos no Pai e agora abriu-se uma porteira para que todos os filhos de Deus entrem nessa unidade com o Pai. Por isso o salmista proclama cheio de sentimento: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando consideramos o que vimos em Provérbios 8, naquele cenário de gozo, prazer do Deus triuno, concluímos que é possível ter o mesmo ambiente entre nós, os muitos irmãos do Senhor. Podemos deduzir que o Filho, naquele tempo, antes da fundação do mundo, exclamava: como é bom e agradável vivermos juntos. E o Pai, da mesma forma, desfrutava do Filho quando declarava: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Por isso que a vida da igreja em unidade é um ambiente cheio de prazer. Louvado seja o Senhor. Vejamos o versículo 2. É como o óleo, de Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Esse versículo, Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Essa cena é gloriosa. O óleo desce pela barba e continuava descendo as vestes, ungindo todo o corpo. Isso mostra que nós que fazemos parte do corpo fomos ungidos também. Aleluia! E o último versículo desse salmo diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando estamos em um lugar deserto, como é refrescante receber pela manhã o orvalho do Hermon. Nesse frescor do orvalho, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Resumindo, temos Cristo ungido, derramando a unção sobre o seu corpo, a igreja, trazendo-nos bênção e vida e fazendo-nos um. Aleluia! Leiamos agora João 15, 1-5. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui nos mostra que devemos permanecer no Senhor.
Mas vejamos como isso acontece. A unção nos ensina a permanecer no Senhor, a permanecer no Espírito. Isso está em 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, não é falsa, permanecei dele, como também ela vos ensinou. Precisamos viver mais no Espírito. Quando o Senhor nos coloca em situações difíceis e que não há tempo para parar e orar, o que devemos fazer? Devemos invocar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Dessa maneira, a unção começa a atuar. Aleluia! O irmão Dong Yulan dizia que essa unção é como se fosse o óleo que lubrifica as peças de um motor. Sem essa lubrificação, as peças do motor geram ruído, e se continuar sem lubrificação, a temperatura pode aumentar e assim fundir o motor, derretendo todas as peças, por conta do excessivo calor. Por isso que a unção é tão importante. Quando você sente que está nessa situação, emitindo sons estranhos, você precisa invocar mais o nome do Senhor. Podemos invocar espontaneamente. Quando saímos para resolver algum problema, podemos no caminho ainda invocar o nome do Senhor. E à medida que a unção se move dentro de nós, ela vai aumentando mais e mais. Lembre-se de que, com mais óleo, iremos funcionar mais e melhor. Um amado servo do Senhor dizia que essa unção também é como se fosse uma demão de tinta em uma parede. Enquanto você está invocando o nome do Senhor, você está pintando. Se passar mais uma demão de tinta, a própria essência de Deus aumenta em você, os elementos divinos crescem em você. Então você se sente paz, sente gozo em seu interior. Quando não há unção, você fica irritado, responde irado e é ríspido. Em Colossenses 3,15 lemos: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A primeira frase do versículo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, quer dizer que, se você sentir paz no interior, isso é unção. No entanto, se você não sente paz, assim como uma engrenagem sem graxa, está na hora de voltar-se para o Espírito. Isso é prático e essencial para o ministro da Nova Aliança. Vamos agora voltar para 2 Coríntios, capítulo 2, ler o versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Somos a herança de Deus, ou seja, Ele nos ganhará para si. Fomos criados para Ele e um dia Ele nos ganhará totalmente a ponto de sermos inseridos para dentro do Deus triuno maravilhoso. No entanto, o penhor nos mostra o outro lado. O penhor existe porque ele é a nossa herança e precisamos de uma garantia. Quem é o penhor? É o Espírito, de acordo com Efésios 1, de 13 a 14. Logo, se você recebeu o Espírito, você pode desfrutar hoje de tudo que havia no ambiente do gozo de Deus triuno, registrado em Provérbios 8. O Espírito é a garantia, é o antegozo. É Ele quem garante que o Senhor é o tesouro da melhor qualidade. Ele não muda e não é falsificado. Um dia ganharemos esse tesouro, mas podemos desfrutá-lo agora. Louvado seja o Senhor. Por fim, o reino milenar será uma festa de casamento, um ambiente de muito gozo. Mas não precisamos esperar para desfrutar do reino somente naquele dia. Hoje mesmo, ao exercitarmos o nosso espírito, podemos antecipar o gozo dessa festa. Esse deve ser o viver de um ministro da Nova Aliança. Conforme também falamos no vídeo anterior, a segunda carta aos Coríntios foi escrita quando Paulo se encontrou com Tito na Macedônia, o qual relatou a situação favorável da igreja em Corinto, deixando Paulo muito contente. Isso é extremamente importante para entendermos o capítulo 2 de 2 Coríntios, que passamos a considerar. No versículo 1 lemos: E isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. A chegada de Tito com a notícia da reação dos coríntios era importante, pois Paulo não queria se encontrar com eles em tristeza. Primeiramente, ele queria saber como os coríntios tinham reagido ao conteúdo da primeira carta. Por essa razão,
ele não foi visitado. Nos versículos de 2 a 4 lemos: Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto eu escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Por esses versículos, vemos que Paulo era um verdadeiro ministro da nova aliança. Aleluia! Continuando para os versículos 5 e 7. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De forma que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aqui vemos o amor de Paulo, a preocupação por aquele irmão que pecara. O pecador se arrependeu e os coríntios o perdoaram. A partir daí, Paulo pôde afirmar: eu também perdoo. Que maravilha! Paulo era um ministro cheio de amor. Aleluia! Prosseguindo para os versículos 9 e 10, e foi por isso que também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Essa expressão na presença de Cristo também se diz a face de Cristo, que é a região dos olhos. Essa região expressa o que a pessoa está sentindo: alegria, tristeza, dúvida, certeza. É também o índice dos pensamentos e sentimentos íntimos. Você sabia que o que você sente é expresso nos seus olhos? Verdade. E o que Paulo quis dizer com isso? Que ele fez tudo aquilo olhando para os olhos de Cristo. Ele fazia algo e olhava para Cristo para saber se ele se agradava, se ele aprovava ou não aquela atitude. Que ministro era Paulo? Essa deve ser nossa conduta. Você faz as coisas por si mesmo, sem se importar com a opinião do Senhor? Paulo tinha esse cuidado. Ele se voltava para o Senhor, olhava para ele e sabia se era aprovado. Quem tem filhos sabe que todas as vezes que eles fazem algo que não é aprovado pelos pais, eles ficam fitando a face e tentando captar os pensamentos dos pais, procurando saber se podem ou não continuar a fazer esse algo. Ó Senhor Jesus, que maravilha! Na presença de Cristo podemos perceber seu semblante, se ele se agrada de nós ou não. Isso mostra a nossa intimidade com o Senhor. Como ministro da nova aliança, sigamos o exemplo de Paulo, que sempre se preocupava em fazer tudo olhando para a face de Cristo, a fim de saber se estava agradando ou não. Louvado seja o Senhor! Encerramos por aqui essa mensagem. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. É muito importante para nós termos seu feedback e nos ajuda a levar esta mensagem de esperança e vida para muitas pessoas. Pedimos ainda que, caso ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que novos conteúdos forem lançados. Também na descrição de todos os vídeos disponibilizamos links do Alimento Diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre esse assunto. Aproveita para dar uma olhada nessas indicações também. Jesus Cristo é o Senhor. Fica com Deus e abraços.